Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Mazeu, especialista em prevenção às lesões e performance, e hoje vamos falar sobre esse tema, dor lombar. E vamos falar dessas interações também, sobre medicina, fisioterapia e educação física. O que cabe a nós, como professores de educação física, o que cabe ao fisioterapeuta, ao médico, todas essas interações que fazem parte do nosso dia a dia e que precisam, muitas vezes, de uma equipe multidisciplinar para que o trabalho realmente flua e seja um trabalho eficiente. Então, para falar sobre esse assunto que atinge tantos dos nossos alunos, que é a dor lombar, eu vou compartilhar com você a minha tela, para que de uma forma bem didática e clara, você possa compreender como que o personal especialista do movimento pode ajudar o seu aluno, que muitas vezes pode chegar até você com uma dor lombar. Vamos ver? Então, vamos começar essa aula primeiro trazendo clareza sobre as profissões, como eu falei para vocês. Então, o primeiro ponto aqui, ó, coloquei as 3 profissões, o médico, o fisioterapeuta e o professor de educação física. Qual dessas profissões precisa entender de lesões? O que vocês acham? Coloquei aqui um xizinho. O médico, obviamente, precisa compreender sobre as lesões. O fisioterapeuta, ele precisa reabilitar o paciente dele, então ele precisa compreender. Mas muitas vezes a gente acha que o professor de educação física não precisa disso, que o personal não precisa entender das lesões. E aí eu trago já essa pergunta para você. Como que você não precisa entender das lesões se das lesões musculoesqueléticas, mais de 90% delas não são cirúrgicas? São lesões onde o seu aluno precisa conviver com ela muitas vezes, sabendo que tem ali um desgaste, tem uma protusão discal, tem ali uma degeneração de cartilagem, mas não é cirúrgico. Só que você, como personal, precisa saber o que esse aluno pode fazer, o que ele não pode fazer em determinada lesão, em determinado quadro clínico. Então, como eu trago para vocês aqui, esse é o primeiro passo do especialista do movimento, compreender a mecânica das lesões e saber o que gera mais estresse ou menos para cada articulação. Então, todos os 3 profissionais precisam entender das lesões. Agora, qual dessas profissões precisa saber identificar as disfunções musculoesqueléticas? Então, vamos lembrar primeiro o que são as disfunções musculoesqueléticas. Disfunção musculoesquelética é o que não está funcionando bem. O próprio nome diz disfunção, né? Está disfuncional, não está funcionando bem. Então, os médicos, o que acontece? Exceto o fisiatra, que o fisiatra é um médico especialista em função, e aí ele sabe sim aplicar testes de função muscular, função de estabilidade e mobilidade, mas em geral o ortopedista ele vai diagnosticar, ele vai pedir uma ressonância magnética, ele vai aplicar alguns exames específicos para diagnosticar qual que é o problema. Já o fisioterapeuta e o professor de educação física, o personal, cabe a nós e ao fisioterapeuta também identificar o que não está funcionando bem, porque muitas vezes o que não está funcionando bem vai causar uma lesão, ou já causou no caso do fisioterapeuta, né, que tem ali a função de reabilitar. Mas no nosso caso, a gente quer saber o que não está funcionando bem justamente para prevenir uma lesão, né, para fazer esse aluno render mais em termos de performance. E eu trouxe mais uma pergunta, que é qual dessas profissões traça uma estratégia de treinamento para restaurar a função e melhorar a performance. Então, quando você descobre o que não está funcional, você entra com uma estratégia para restaurar a função e, consequentemente, prevenir as lesões e melhorar a performance. Essa função é só do professor de educação física, do personal, que estuda estratégia de treinamento, que estuda periodização de treino, que estuda volume, que estuda intensidade. Então, dito isso, feita essa abertura, vamos olhar agora qual que é a função, então, dos médicos e fisioterapeutas. A função do médico e do fisioterapeuta é
do médico diagnosticar, assim como muitos fisioterapeutas também é habilitado a diagnosticar determinada lesão, ou identificar ali qual que é realmente a síndrome que aquele paciente tem, e o fisioterapeuta reabilitar, que aí já não é função do médico, e sim do fisioterapeuta, que estudou para isso, né? Então, essas duas tarefas aqui, diagnosticar e reabilitar, não cabe a nós, personagens. Não cabe. Então, se essas duas tarefas, tanto diagnosticar quanto reabilitar, não cabe a nós, o que cabe a nós, como professores de educação física? O primeiro ponto é identificar, como eu disse, as limitações do seu aluno. Isso é fundamental para o professor de educação física. É o que diferencia a grande maioria dos personagens que não sabe fazer isso, de você que está aqui assistindo essa aula e quer se tornar um especialista do movimento. Porque quando eu identifico as limitações do meu aluno, eu trouxe até um exemplo aqui para mostrar para você, que é o caso desse aluno meu, que na entrevista inicial, ele não tinha nenhuma dor no ombro, né? Ele não relatou nenhum problema. E aí eu te pergunto, se eu não tivesse feito esse teste com ele e visto essa diferença de mobilidade glenomeral da direita para a esquerda, e já fosse com ele, por exemplo, para o treino de força, ou tivesse oferecido uma aula experimental para ele na musculação, e colocasse uma barra para ele levantar, por exemplo, o que poderia ter acontecido? É um aluno que tem uma predisposição muito maior para a lesão. Então, se a gente não toma esse cuidado, se a gente não enxerga esses pontos cegos dentro da nossa realidade ali como personal, nós que somos profissionais da saúde, que estamos ali para oferecer o melhor para o nosso aluno, para trazer mais qualidade de vida, né? Qualidade de movimento, saúde, disposição, sem querer, sem saber, a gente pode machucar um aluno, porque ele tem uma limitação que a gente não conhece. Então, o primeiro ponto do personal especialista do movimento é saber identificar as limitações. E depois que a gente identifica as limitações, a gente precisa fazer o quê? Identifiquei que tem uma limitação, eu preciso restaurar a função. Então, eu preciso corrigir o que não está funcional. E aí tem todo um passo a passo, tem que ter toda uma coerência de uma sequência, aquela estratégia que eu falei, uma estratégia de treinamento para poder restaurar e para poder organizar o que não está organizado, para que aí sim, como consequência disso, eu previna as lesões musculoesqueléticas e ganhe performance eficientemente. Porque como é que eu vou ganhar performance de uma forma eficaz se o meu aluno está com limitações que eu nem sei quais são? Né? Então, feito essa introdução, é muito importante que o personal especialista do movimento saiba que cada articulação do corpo tem uma predominância. E cada articulação vai ter uma predominância ou de estabilidade ou de mobilidade. Talvez você que já acompanha as minhas aulas já tenha ouvido eu falar sobre isso, mas nunca é demais relembrar que é fundamental que a gente possa entender que o pé, que está em primeiro contato com o solo, tem um padrão predominante de estabilidade. O tornozelo logo acima do pé é um padrão de mobilidade. O joelho, estabilidade. O quadril, mobilidade. A lombar, estabilidade. A torácica, mobilidade. É um padrão alternado. Estão vendo como ele é alternado por segmento? E isso não é à toa. É para que o sistema musculoesquelético possa funcionar bem. Então, o especialista do movimento precisa saber o quê? Não só compreender que a gente precisa dessa alternância entre padrões de mobilidade e estabilidade, mas eu preciso saber se o que tem um padrão predominante de estabilidade está conseguindo cumprir essa função, está realmente com esse padrão funcional, está trabalhando bem, e aonde precisa ter mobilidade, se tem mobilidade. Então, como é que eu vou saber se tem estabilidade onde precisa ter e se tem mobilidade onde precisa ter? Através da análise funcional. A análise funcional eu chamo de ressonância magnética do movimento. Então, assim como o paciente lá do médico que a gente falou, precisa de uma ressonância para identificar uma inflamação que ele tem no ombro,
Nós, como personagens, precisamos de uma ressonância do movimento, porque eu preciso saber se esse pé está dando conta de estabilizar, eu preciso saber se esse tornozelo tem movimento, preciso saber se esse joelho está estável, se tem mobilidade no quadril, né? Então, a análise funcional do Instituto FIT, ela tem 23 testes, e esses 23 testes são baseados em cursos e certificações e congressos que eu fiz no decorrer desses 20 anos de carreira, né? Então, eu coloquei aqui alguns para vocês. A primeira certificação que eu fiz foi no Instituto do Paul Chek em 2006, que para mim é uma referência, um instituto assim, que é excelência no movimento humano. Aqui no centro tem a NASM, que é a National Academy of Sports and Medicine. Eu fiz uma certificação específica em exercícios corretivos, uma certificação de 1 ano. E na direita tem o Instituto Titleist também, que foram 3 níveis de certificação, onde a gente vai masterizando e aprendendo cada vez mais sobre a qualidade do movimento, a importância de testar e a importância de identificar. Além dessas escolas que eu passei, eu também fui para congressos mundiais de prevenção às lesões. Então, o primeiro congresso mundial que eu fiz de prevenção às lesões foi lá na Noruega, numa cidadezinha ao norte da Noruega, chamada Tromsø. Esse é o congresso. E nesses congressos, eles também ensinam testes de identificação. Como que você identifica uma disfunção, como que você identifica uma limitação e como você corrige, né? Nesses congressos, que esse foi o primeiro que eu participei, e esse foi o segundo, então foi em Mônaco, esse segundo congresso, também foi o Congresso Mundial de Prevenção às Lesões. Esse aqui, inclusive, teve apoio do Comitê Olímpico Internacional. Então, eu participei desse congresso um pouquinho antes de fazer parte da Confederação Brasileira de Golfe e ir para as Olimpíadas e para os Jogos Pan-Americanos. Então, é muito interessante a gente poder também identificar essas limitações para aplicar nos alunos de ponta, nos atletas, poder perceber como que essas limitações musculoesqueléticas limitam a performance, né? Então, com todas essas escolas, eu formatei essa certificação com 23 testes que eu coloquei aqui para vocês. Então, aqui a gente tem módulo por módulo, os 23 testes, e como que eu corrijo as disfunções encontradas. Então, dentro da certificação iFit Pro, eu ensino um passo a passo de como identificar o que está disfuncional, como corrigir o que está disfuncional, trazendo performance e prevenindo as lesões. Agora, voltando ao tema da nossa aula, que é como que o personal trainer especialista do movimento tira a dor lombar. Por que eu coloquei esse tira entre aspas? Porque, como eu disse aqui, a função do personal não é fazer reabilitação, né? A função do personal é identificar o que não está funcional e restaurar a função aonde as coisas não estão funcionando bem. Agora, muitas vezes esse aluno que tem dor lombar, ele vai para o médico pede uma ressonância da lombar, tem ali até um processo inflamatório na lombar, ele vai para o fisioterapeuta. Se o fisioterapeuta tiver uma visão avançada, ele vai provavelmente buscar a causa dessa dor, né? Ele vai buscar a causa e, por conta disso, muitos fisioterapeutas já vieram para o meu curso, porque no meu curso eu ensino isso, né? Ensino como encontrar a causa do problema, a causa da disfunção, né? O que não está funcionando bem. Então, o personal não vai reabilitar como o fisioterapeuta faz reabilitação específica, entra com analgesia, entra com processos anti-inflamatórios. Mas o personal vai olhar para aqueles padrões que eu expliquei. Vai olhar se tem mobilidade onde precisa ter, se tem estabilidade onde precisa ter. E quando a gente olha para a região lombar ali, essa região laranja, é um padrão predominante de estabilidade, certo? E aí eu tenho mobilidade logo acima na coluna torácica e mobilidade logo abaixo no quadril. E a gente sabe que uma articulação interfere na outra. O quadril, que está bem pertinho da lombar, se tiver disfuncional, vai afetar a lombar. Assim como a torácica, que está logo em cima da lombar, se tiver disfuncional, vai afetar a lombar. Assim como a própria lombar, se não tiver estável, o aluno vai sofrer. Então, por onde que a gente começa? E eu trouxe aqui a referência do Gray Cook,
que é o mestre do movimento, criador do método FMS, talvez você já tenha ouvido falar. Tive esse privilégio de estar com ele lá em New Orleans. E o Gray Cook, ele é unânime em dizer que a mobilidade vem sempre primeiro. Ele fala isso com muita clareza. Que se eu tenho um problema ali de estabilidade lombar, se eu não resolver os problemas de mobilidade nas articulações mais próximas, do quadril e da torácica, por exemplo, eu não vou conseguir trabalhar essa estabilização lombar. Então é importante você também abrir sua visão quanto a isso. Não é só identificar uma falta de estabilidade lombar e achar que você vai trabalhar isso especificamente. É importante também compreender o que vem primeiro e como que é essa aplicação dessa sequência, né? O que vem em primeiro lugar, depois o que eu faço em segundo lugar, depois como que eu faço isso também para ganhar lá na ponta performance. Então, vamos olhar para esses passos agora, tá bom? Se a mobilidade vem sempre primeiro, quais são as duas regiões, então, que estão mais próximas da lombar? A coluna torácica, então eu preciso testar essa torácica, esse é um teste específico da torácica, um teste de mobilidade rotacional. Você quer ver se o seu aluno tem uma capacidade de rodar essa coluna torácica, se tem movimento nessa coluna torácica, e abaixo da lombar temos o quadril. Eu quero saber se esse quadril também tem movimento, porque se está faltando movimento no quadril e se está faltando movimento na torácica, esse movimento que não ocorre no quadril e não está ocorrendo na torácica, que precisaria ocorrer, vai ocorrer na lombar e vai sobrecarregar a lombar, né? Sobrecarregar, carga extra, que ela não está preparada para receber essa sobrecarga, porque não é dela essa função. A função dela ali é estabilizar. Quem precisa movimentar é quem está acima e quem está abaixo. Se eu tenho disfunção ali, vai sobrar para a lombar. Então, ao aplicar esses testes aqui no quadril eu trouxe 2 testes, mas dentro da certificação nós temos 8 testes para o quadril. Então, quando eu aplico esses testes, eu identifico o que está disfuncional, identifico a limitação e entro com uma estratégia para corrigir isso. E aí, eu tenho aquele passo a passo, como eu falei. Primeiro, eu vou resolver a mobilidade, como o Gray Cook falou. Mobilidade vem sempre primeiro. Então, vou ganhar mobilidade no quadril, vou ganhar mobilidade na coluna torácica. Depois que eu ganho mobilidade no quadril e na torácica, aí eu posso pensar nessa estabilização lombar, que aqui na imagem da esquerda ele está fazendo um exercício específico para o transverso abdominal. E lá nos Estados Unidos eles usam muito o esfigmo, medidor de pressão, colocam a bolsa com ar na lombar, para ver se essa lombar está estável, aciona o transverso abdominal e vê a capacidade do aluno de movimentar as pernas sem movimentar a lombar. Um treino específico de estabilização lombar. Um dos últimos estágios da estabilização lombar, esse que vocês estão vendo aqui na esquerda. Dentro da certificação também ensina um passo a passo, desde o exercício mais simples de estabilização lombar até chegar lá no mais complexo. E aqui na imagem da direita a gente vê uma estabilização pélvica, feita ali por glúteo médio também, que é um segundo estágio. Então, depois que eu trabalhei mobilidade e estabilidade, que é o alicerce do movimento, é a base do movimento, eu preciso integrar. O que é a fase de integração? A fase de integração é quando eu ensinei para o meu aluno, ele desenvolveu essa mobilidade, ele desenvolveu uma estabilidade específica, e agora eu integro ao movimento funcional. Então, eu vou pedir para esse aluno agachar, vou pedir para esse aluno fazer um afundo, acionando esses estabilizadores e podendo movimentar bem a articulação que ele já mobilizou, que agora ele tem movimento nessa articulação. Porque se o meu aluno não consegue, por exemplo, estabilizar bem as escápulas, estabilizar bem a lombar, se ele não tem movimento no quadril, como que eu vou pedir um movimento para ele pedir isso durante o movimento? Se ele não consegue fazer isso de forma isolada, muito menos durante o movimento. Quando eu consigo trazer isso e integrar, aí sim eu posso passar para o treinamento de força. Porque o treinamento de força agora vai vir com muito mais qualidade,
com um movimento muito mais organizado, podendo realizar movimento onde precisa realizar e tendo estabilidade onde precisa ter. Então, aqui tem uns exemplos, por exemplo, da ponte, do stiff, que precisa de bastante mobilidade no quadril, né? Depois ali o stiff com a barra, né, que precisa de força e estabilidade da escápula para sustentar essa escápula estabilizada. Então, essa é a progressão, essa é aquela estratégia de treinamento para que o seu aluno possa realmente evoluir, não só na prevenção às lesões, como na performance. Então, eu trouxe aqui um resumo dessa aula, que é como que o personal especialista do movimento, entre aspas, tira a dor lombar do seu aluno, né? Não é fazendo a reabilitação do fisioterapeuta, é identificando o que não está funcional. Então, o primeiro passo é aplicar uma análise funcional e identificar todas as limitações do seu aluno. Identificando essas limitações, a gente vai para o segundo passo, que é o quê? Aplicar uma sequência de exercícios corretivos, que aí eu vou restaurar a função, vou melhorar o movimento, vou organizar tudo para ir para o terceiro passo, que é integrar no movimento funcional organizado e treinamento de força. Com certeza, nesse momento, no terceiro passo, seu aluno está pronto. Pronto para quê? Para performar muito bem, porque ele tem a base, ele tem um bom alicerce de estabilidade, de mobilidade, e aí ele tem tudo para ganhar performance muito mais eficientemente, muito mais resultado, ao mesmo tempo que ele tem uma base de prevenção às lesões muito maior. A chance desse aluno se machucar agora é muito pequena, porque você criou todo um lastro fisiológico de sustentação para que ele possa realmente performar bem. Igual o alicerce de uma casa. Se eu não ponho um bom alicerce, a casa vai cair. No movimento humano, é a mesma coisa. Essa base é identificar, dar a base que ele precisa, para que aí sim a gente possa subir essa casa com força, uma casa grande, estruturada, que seria a performance, o rendimento esportivo. E para cada aluno uma coisa, né? Aí você vai ver se o aluno é um corredor, se é um nadador, se é um aluno que só busca qualidade de vida, mas isso serve para toda a linha de raciocínio, independente se ele vai para o CrossFit, se ele vai para o Pilates, se ele vai para a musculação. Essa é a base do movimento humano, tá certo? Então, essa era a ideia da aula de hoje, trazer para você os conceitos básicos que estão por trás do personal especialista do movimento, que pode não só prevenir lesões, como levar o seu aluno para um nível de performance que você jamais imaginou quando você trabalha um movimento consciente. Tá bom? Então, gratidão por estar aqui por mais uma aula. Se você puder, conta para mim aqui nos comentários o que você achou e nos vemos numa próxima aula. Até lá!